Olá, seja muito bem-vindo ao Soluções Criativas. Eu sou Camila Xavier e no programa de hoje nós vamos conhecer a história da Conta Simples, uma plataforma digital de gestão de despesas. E quem acompanha o programa com a gente é o Victor Nunes, ele que é especialista em soluções digitais e head da Pascoaloto. A Conta Simples surgiu para agilizar o controle dos gastos financeiros das empresas realizados por meio de cartões corporativos. O empreendimento digital cresceu em pouco tempo e hoje é uma das maiores fintechs do país em termos de usuários e volume transacionado. A Conta Simples é o destaque de hoje do Soluções Criativas. Vamos ver. Eu sou Ricardo Gottschalk, cofundador e vice-presidente da Conta Simples. Sou formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp. A Conta Simples começou a partir de uma dor real que os meus outros dois sócios, o Rodrigo e o Fernando, tiveram quando eles estavam empreendendo numa outra startup. Eles montaram um negócio, tinham capital, só que não tinham acesso a um cartão corporativo. Mesmo tendo uma empresa, mesmo tendo funding, tendo capital, eles não conseguiam ter acesso a essa ferramenta. E basicamente, uma boa parte dos gastos de uma startup é feito com cartão de crédito, cartão corporativo. Então, pagamentos de software, de assinaturas, cloud, são feitas em cartão. E eles não tinham acesso. Então, a gente identificou que existia uma grande oportunidade de levar essa ferramenta para as empresas poderem efetivar seus pagamentos. A gente identificou que tinha uma oportunidade, a gente se juntou e começou a desenvolver a empresa. E desde muito cedo a gente já começou sempre conversando com muitos clientes, futuros clientes, porque na época a gente ainda não tinha lançado o produto. Então, no começo de 2019, assim, nos primeiros 4 meses do ano, a gente fez mais de 200 entrevistas conversando com muitas empresas para entender as dores que elas tinham em relação aos bancos, em relação aos serviços financeiros. Pra você ter uma ideia, a gente conversou com empresas desde um caminhoneiro PJ do interior do Paraná até empresas que faturavam mais de R$500 bilhão ano. A gente identificou que todas tinham algum nível de problema. E ao longo do tempo, quando a gente foi entendendo quais eram as necessidades mais específicas, a gente foi aprofundando nessas entrevistas e a gente foi construindo o produto ao longo do tempo junto com os clientes. A Conta Simples, ela entrega para os clientes uma solução de múltiplos cartões corporativos, físicos e virtuais. Então, os nossos clientes podem emitir vários cartões, quantos eles precisarem, tanto físicos como virtuais. Então, imagina que você pode criar cartões, entregar os cartões físicos para as pessoas e entregar também os cartões virtuais através da nossa próprio acesso, do nosso próprio wallet. Só que uma grande coisa, um dos grandes diferenciais é que a gente integrou os nossos cartões corporativos com o nosso software de gestão de despesas. Então, todos os cartões, eles nascem com uma separação por centro de custo, você consegue personalizar cada um dos cartões. Então, nasce com um centro de custo, você pode atrelar uma pessoa a cada um desses cartões, um teto máximo de gasto, uma categoria de gasto, de tal forma que no final, todos os gastos eles já saem conciliados. Então, a beleza do negócio é que a gente não está preocupado só em efetivar uma transação de cartão. A gente está preocupado em fazer toda a personalização do cartão para que você consiga ter uma gestão muito melhor do que você está pagando e depois o pós-pagamento, na hora da conciliação, ela seja muito mais rápida, eficiente e com muito menos tempo gasto pelo financeiro para fazer o processo final que ele precisa de conciliar. Então, a gente junta o cartão corporativo com o nosso software de gestão de despesas e como uma base por trás de uma conta corrente. Então a gente entrega também para os clientes todos os serviços que eles precisam fazer com pagamentos do seu negócio. Então ele pode fazer Pix, pagar boleto, pagar impostos, a conta tem rendimento, consegue fazer recebimento, todas as operações bancárias que eles precisam. Sendo que a cereja do bolo são os cartões corporativos integrados com software de gestão. A gente decidiu investir nessa área porque a gente viu que era uma dor muito grande que muitas empresas tinham e cada vez mais os gastos das empresas iam sair de métodos mais tradicionais ou antigos para um método muito mais online, que era o cartão. Então, a gente entendeu que era uma dor muito específica
que começou pequena e ao longo do tempo foi crescendo muito, porque a gente trouxe a solução para resolver a dor de pagamento com cartão corporativo. Depois a gente deu mais um passo para emitir cartão corporativo físico e virtual, múltiplos. Em seguida a gente foi para uma dor muito grande, que é a dor de gestão dos gastos da empresa. Porque quanto mais funcionários, quanto maior o tamanho da empresa, mais complexidade. E é por isso que a gente viu que gerenciar muito bem as despesas do negócio é chave para você ter mais eficiência lá na ponta, mais eficiência na sua empresa. Os cartões que a Conta Simples oferece, eles trabalham na modalidade de crédito, então você consegue fazer todos os pagamentos online das suas ferramentas, fazer as compras de uma maneira tradicional, vamos dizer assim. E além disso tudo, você consegue ter um saldo onde o próprio cliente, os nossos próprios clientes, constroem um limite que eles querem. Então isso é muito legal porque dá uma flexibilidade muito maior para os clientes, porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem cliente que quer e precisa usar muito mais do que um limite, então eles mesmos podem construindo o seu próprio limite junto com a gente. E um ponto muito importante é que a gente integra o gasto junto com o negócio do cliente. Então os gastos eles saem conciliados, por exemplo, por centro de custo, onde você consegue ter, por exemplo, um cartão específico para o time de marketing que é para fazer os pagamentos do Facebook Ads, que não são misturados, por exemplo, com o pagamento de uma ferramenta de atendimento ao cliente. Isso é fundamental para que, caso você precise cancelar ou trocar um cartão, uma ferramenta não impacte na outra. Você consegue ser muito melhor na gestão delas. Então, conectar o cartão junto com o software vira a chave para você ser muito mais eficiente no seu dia a dia. O serviço da Conta Simples é oferecido a partir tanto do nosso Internet Banking, então acesso web no computador, ou através de um aplicativo no celular, para todos, tanto para Android como para iOS também. Então, a partir de lá, os clientes podem acessar a Conta Simples e acessar todos os serviços que a gente oferece. Então, serviços de cartão, serviços de plataforma de gestão de despesas, todos os serviços bancários para fazer Pix, pagamento via TED, boleto, ou para olhar todos os seus gastos, como é que estão sendo gerenciados. Eu nunca tinha aberto uma outra empresa antes. Essa é a primeira que eu efetivamente abri junto com o Rodrigo e com o Fernando, mas eu me considero uma pessoa muito intraempreendedora, vamos dizer assim. Eu nunca tinha aberto meu próprio CNPJ, mas sempre empreendi dentro de outras empresas pelas quais eu passei. Então, passei por uma empresa multinacional, onde eu comecei vários negócios, então fui o primeiro vendedor com foco em algumas empresas específicas, onde a minha área nunca tinha feito uma venda. Depois eu comecei uma área nova, comecei a área de computação de nuvem em 2012, quando ainda não se falava desse assunto. Depois fui para uma outra empresa para começar uma nova iniciativa de canais indiretos de vendas. Depois liderei vários novos times que não existiam antes. Numa outra empresa também fui para consolidar uma área muito grande, então nunca tinha empreendido abrindo meu próprio CNPJ, mas sempre intraempreendendo dentro de outras oportunidades, outras organizações. Gerenciar a plataforma de gestão de despesas é uma ótima oportunidade para todo mundo que tem um negócio ou que trabalha no financeiro, dá muito mais eficiência para o seu time e para o seu negócio, para a sua empresa, porque quanto mais você conseguir estruturar ela, melhor, mais eficiente vai ser o seu fechamento financeiro. Então, vou te dar um exemplo. É muito importante você entender como está estruturada a sua empresa, quais são os departamentos ou quais são as áreas que você tem e qual é a melhor forma de você distribuir esses cartões, por exemplo, ou a sua plataforma lá na ponta. Um exemplo imagina que você tem uma área de marketing, uma área de tecnologia, uma área de vendas e uma área de pessoas. E aí você sabe que cada uma dessas áreas precisa ter cartão, por exemplo, porque ela vai fazer alguns pagamentos específicos. Então, a área de marketing, ela faz talvez Facebook Ads, Google Ads, ela também usa algumas plataformas específicas, que é completamente diferente da área de tecnologia, que talvez vai usar
vai ter algumas assinaturas, vai ter Amazon, por exemplo, ou Google Cloud, e aí ela precisa ter outras ferramentas, assim as outras áreas. Então você consegue entender quais são os macro times que você tem, então nesse caso trazendo para marketing e tecnologia, e depois quais são os tipos de gasto que elas fazem. E aí, claro, vão ser gastos com ferramentas, gastos com aquisição de cliente, e cada uma vai ter a sua particularidade. E é super importante você ter um desenho claro disso, para que quando você for traduzir isso para um sistema, para um software, você consiga replicar de uma maneira muito eficiente e que vai eliminar, por exemplo, misturas. Então, esse é um jeito muito legal de você dar muito mais eficiência na ponta, muito mais autonomia para os times e dar muito mais controle e gestão para o time financeiro, porque o financeiro vai conseguir saber exatamente quem está fazendo o gasto, onde está fazendo, por que está fazendo e se de repente está estourando um orçamento máximo ou não. Então você consegue ser muito mais eficiente na sua gestão. Eu considero a Conta Simples uma solução muito criativa. Por quê? Porque ela não saiu da cabeça de uma pessoa. A Conta Simples, ela foi criada a partir da cabeça, da mente, das dores, das necessidades dos nossos clientes. Uma coisa muito interessante é que eu, Rodrigo Fernando, antes a gente não era do mundo digital, a gente não conhecia tanto esse mundo. E aos poucos, quando a gente foi entrando, a gente foi aprendendo, a gente foi criando a solução junto com os clientes. Então eu considero que é muito criativa porque é uma solução muito colaborativa, onde os clientes sempre trouxeram muitas propostas e deram muitas sugestões de dores e como a gente poderia resolver essas dores. Então, por isso que os clientes gostam muito e indicam muito para outras empresas também usarem. Você pode personalizar a Conta Simples de acordo com o perfil do seu negócio, de duas formas diferentes. A primeira forma é de acordo com os departamentos ou áreas que você tem. Então, suponha que você tem uma área de tecnologia, uma área de vendas, uma área de RH, e cada uma dessas áreas pode ter os seus centros de custo dentro da Conta Simples, de tal forma com que você vai ter os gastos separados. Essa é a primeira forma. A segunda forma tem a ver com um perfil de usuário que você pode colocar dentro da Conta Simples para usar a solução. Então, imagina que uma pessoa administradora vai ter que ter um acesso diferente de alguém que só vai usar um cartão. Então, na Conta Simples, nós conseguimos criar perfis de acesso diferentes e que fazem com que as pessoas sejam muito mais especialistas naqueles assuntos. Imagina que hoje, usando Conta Simples, alguém que precisa ter acesso só a um cartão da empresa, não vai ter acesso a mais nenhuma outra funcionalidade dentro da conta. Não consegue fazer um Pix, não consegue fazer um pagamento de boleto, não consegue ver saldo, só consegue ver aquilo que é referente a ela, aquele cartão que foi destinado a ela. Então, ver quanto ela gastou, consegue ver o seu próprio saldo, o seu próprio extrato e conseguir gerenciar os seus próprios pagamentos dentro de um mesmo aplicativo, só que completamente segregado só para ela. Todo mundo que empreende passa por muitas dores, muitas dificuldades e empreender no Brasil também não é fácil. Dos grandes momentos difíceis que a gente teve, vamos dizer assim, foi que a gente começou a operar em agosto de 2019 e no começo de 2020 foi quando aconteceu o lockdown da pandemia no Brasil. E a Conta Simples, ela levantou investimento no começo e uma das nossas fontes de capitalização era investimento de fundos de Venture Capital. E nesse momento não se tinha muita ideia do que ia acontecer. Então ali muitos investidores acabaram segurando o investimento e a gente passou por um momento que a gente não sabia se ia dar certo, se os rounds que a gente estava planejando fazer iam dar certo. Ali a gente passou por um momento de bastante dificuldade, onde a gente teve que olhar para dentro de casa, entender onde a gente tinha mais resultado e focar lá. Mas ao mesmo tempo a gente não podia deixar o que estava vindo de fora afetar tanto, porque a gente tinha que continuar o negócio. Mas esse foi um momento bem duro, bem difícil para a gente. Acredito que
para mais pessoas e mais empresas também não foi fácil. Eu acredito que a gente inspira, sim, outros empreendedores, outras empreendedoras a montar negócios, porque, essencialmente, a Conta Simples tem como missão destravar tudo que limita as empresas para que elas possam atingir seu máximo potencial. Então, a gente está trabalhando para que outros negócios consigam prosperar, consigam entregar resultado, consigam gerar emprego, consigam distribuir riqueza. Então, eu vejo que a gente é uma alavancadora, a Conta Simples é uma alavancadora do empreendedorismo, inclusive. Muito legal a história da Conta Simples, não é mesmo? No próximo bloco, nós vamos conversar com Victor Nunes, especialista em soluções digitais e head da Pascoaloto, sobre esse case de sucesso. Não saia daí, é rapidinho, eu já volto. Soluções Criativas está de volta. No primeiro bloco, você conheceu a Conta Simples, uma fintech de gestão dos gastos das empresas realizados por meio dos cartões corporativos. Nós convidamos o Victor Nunes, ele que é especialista em soluções digitais e head da Pascoaloto, para analisar esse modelo de negócio em busca de dicas para você. Olá, Victor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Camila. É um prazer com vocês. Victor, para a gente começar, a Conta Simples ela surge aí para solucionar uma dor que os próprios sócios conviviam, né? Uma dificuldade de gerir os cartões corporativos. Como perceber um problema que pode ser solucionado por meio da tecnologia? Acho que o primeiro passo justamente é ter muito claro o mapeamento dessa dor e quais são os impactos que ela pode trazer para o negócio. Seja impacto quantitativo, impacto qualitativo, impacto financeiro. Então é destrinchar mesmo tudo que essa dor pode causar e pode ofender a boa e excelente execução do resultado do negócio final. Sim, e os sócios da Conta Simples, eles fizeram aí muitas pesquisas, né? Durante a etapa de desenvolvimento da tecnologia, eles ouviram as empresas justamente com o objetivo de identificar as dores e, a partir delas, desenvolver as soluções. Você considera que fazer pesquisas é importante para o desenvolvimento de tecnologias? Eu diria fundamental, né? Além das pesquisas, porque todas as pesquisas fazem parte do momento de descoberta, né? Justamente esse mapeamento que a gente precisa ser feito, esse diagnóstico que precisa ser traçado através de pesquisas com todos os envolvidos no tema. E além das pesquisas, né, toda a parte de teste e execução disso. Então, parte de teste e controle, campeão desafiante, né? A gente costuma falar bastante aqui, teste com a velocidade de uma Ferrari com o preço de um Fusca. Mas você só consegue implementar um bom teste a partir do momento do mapeamento que você faz, e ele é feito através das pesquisas de mercado que são realizadas. Sim, Victor, e normalmente as pesquisas sempre trazem aí boas ideias, né? Mas com elas vem aquela necessidade de organizar essas ideias. Aí eu te pergunto, como organizar ideias para que sejam aproveitadas ao máximo sem comprometer o desenvolvimento da tecnologia? Olha, Camila, existem algumas metodologias que podem auxiliar nesse processo, né? Eu acho que a definição de metas é muito importante. A gente tem aí os OKRs que podem apoiar. Toda a parte de design thinking também, que coloca todo o time para poder pensar e organizar essas ideias e, através de cada ideia, alocar em cada caixinha e, dentro dessas caixinhas, distribuir as metas dos times envolvidos e que são atribuídos a cada uma delas. Esse é um formato legal que eu acho que funciona e vai apoiar bastante para todos conseguirem organizar as ideias aí para inovar. E aí, lembrando, né, inovar não é só criar algo novo, pensar em algo novo e começar algo do zero, mas é melhorar um processo, otimizar alguma ação do dia a dia, e tudo isso pode sim ter o apoio dessas metodologias na rotina de trabalho.
Sim, e uma coisa, Victor, que eu percebi com a Conta Simples é que ela decidiu desenvolver aí, colocar em prática cada etapa da tecnologia, mas só após que ela partia para a seguinte, né, para a próxima etapa. Essa estratégia, ela é coerente ou não? O ideal seria desenvolver todas as etapas e recursos de uma só vez? O que você acha? Olha, eu acho que tudo depende. Vai depender muito da complexidade daquele negócio. Tem muitas atividades que com certeza são dependentes de outras. E aí sim, eu preciso primeiro mapear qual atividade é dependente da anterior. Se ela for dependente, não adianta eu começar ela sem ter concluído a atividade anterior, porque isso provavelmente vai me gerar um retrabalho lá na frente. Um desgaste maior e talvez até um atraso na entrega final do projeto. Sim, e a gente reparou também que a Conta Simples ela se deparou aí com dores, né, que não estavam no radar. Mesmo tendo feito aí muitas pesquisas, né, tendo desmembrado o assunto, ouvido os clientes, isso é comum? Como lidar com problemas de desenvolvimento que surgem assim inesperadamente? Isso vai acontecer sempre, né? A gente, por mais que faça um bom trabalho de mapeamento dos riscos envolvidos, no decorrer acabam surgindo algumas situações inesperadas, né? Basta a partir daí manter a calma, entender qual foi aquela situação que aconteceu, o que envolve, quais são as pessoas envolvidas naquela situação que fugiu um pouquinho do controle. E mais importante que isso, Camila, é no final a gente ter uma lista de todas as lições aprendidas mesmo, fazer um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente não mapeou e acabou acontecendo no meio do projeto, para que numa próxima oportunidade a gente já consiga previamente mapear todos esses riscos e sofrer o menos possível. E, Victor, outra coisa também que eu percebi é que, além do propósito principal, os desenvolvedores da Conta Simples, eles tiveram aí que investir na experiência do usuário. Para isso, disponibilizaram vários produtos para acesso, né, como aplicativos e cartões virtuais. Em qual etapa do desenvolvimento de uma tecnologia a experiência do cliente ela deve ser levada em consideração? Olha, Camila, eu diria que desde o momento em que se tem a ideia de lançar algum produto para o usuário final utilizar através da tecnologia, né? Porque na prática precisa ser fácil, precisa ser ágil, precisa ser simples. E se a gente não leva em consideração como esse usuário final vai lidar com aquela tecnologia que a gente está implementando, desde todo o mapeamento das fases do projeto até a sua conclusão, a gente pode se frustrar no final da entrega, porque a gente cria, às vezes com a nossa cabeça de negócio e única e exclusivamente de negócio, mas no final o usuário não tem um feedback legal, não utiliza do jeito que a gente esperava. Isso pode acarretar numa frustração e numa perda financeira também. Então, a experiência do usuário precisa estar envolvida em todas as fases do projeto. Maravilha! Victor Nunes, muito obrigada por sua participação, pelas dicas valiosas que você deu aos nossos telespectadores. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada você também que ficou comigo até aqui. Obrigada por sua companhia, por sua audiência. E olha, eu te espero no próximo Soluções Criativas, que aqui no canal Empreender, você já sabe, né? Assistir é sempre um bom negócio. Tchau!